Estão me ouvindo bem? Hoje nós vamos falar de um texto do capítulo 25, que vai do item 1 até o item 5. É um texto curto, de 1,5 página, mais ou menos. Talvez, no meio do texto, a gente dê um pulinho no capítulo 4, para ler também um trechinho do item 17, que ressalta muitas coisas importantes, um texto grande que abre para um leque muito grande de várias colocações que a gente faz, né, ao longo da leitura do Evangelho, onde é um texto que fala da necessidade do trabalho, e através do trabalho, do progresso, como a Maria falou agora no começo. Fala também da necessidade do uso da nossa inteligência. Também ressalta, mais uma vez, como todos os textos do Evangelho, na maioria deles, né, a existência da reencarnação, né, a multiplicidade das reencarnações, através das experiências. Deixa eu abrir ali, peraí. Alô? Alô? Tá tudo bem, Lúcio, perdão. Tá. Desculpa, não, eu achei que estava com ele. E também, realmente, o que nós devemos pedir, o que nós devemos buscar, né? E que com certeza vamos achar. Muitas das vezes nós equivocamos em pedir coisas que não são possíveis, e mais do que isso, né? Soluções prontas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, né? Sem que a gente se esforce, sem que a gente trabalhe para isso, e mais do que isso, não é a solução do problema que nós devemos pedir, né? Nós devemos pedir momentos de luz, momentos de força, né? Conselho e assistência dos bons espíritos, e tudo isso feito com muita humildade, para que a gente, através do nosso esforço, através do nosso trabalho, através do uso da inteligência, possamos resolver os nossos problemas e não tirá-los da nossa vida, mesmo porque nós não sabemos o motivo, né, que estamos passando por eles, por essas provações. E nós também temos que entender que essas provações podem ter sido solicitadas por nós mesmos. Então, Deus está respeitando um pedido nosso. E se nós estamos pedindo para passar por essas provações, né, não devemos pedir para tirá-las, e sim esses bons conselhos, essa força, essa luz, para que a gente possa resolver através do uso da inteligência e do trabalho. Porém, esse capítulo, que tem como título Buscai e Achareis, ele traz uma premissa para que isso aconteça, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, não é simplesmente buscar e achareis, pedir e obtereis. Para que isso aconteça, você tem que se ajudar, para que o céu possa te ajudar, para que os espíritos possam te auxiliar, para que Deus possa te auxiliar. Mas auxiliar de que forma? Te fornecendo luz, te fornecendo bons conselhos, te fornecendo forças, te fornecendo paciência, te fornecendo esclarecimento, para que você resolva aquela provação que nos é pertinente. Então, que isso fique muito claro, porque nós temos o péssimo hábito de comparar a nossa inteligência e o nosso inconformismo com a inteligência suprema, que é Deus, né? Nós pedimos uma coisa e não somos atendidos, e aí a gente fala, meu Deus, por que você está me abandonando? Por que você não está comigo? E não é assim que funciona. Porque nós, como o Evangelho mesmo fala, e daqui a pouquinho eu vou ler, nós que não somos nem 1/100º da inteligência divina,
Nós que não temos nem um centésimo do amor de Deus, somos incapazes de fazer algo para prejudicar os nossos filhos, muito pelo contrário, a gente faz de tudo por eles. Vocês imaginem Deus, que é o nosso Pai, que é todo amor e bondade, se faria alguma coisa para nos prejudicar. Então, a gente sempre faz uma análise irracional que a vida é só essa. Embora a gente tenha conhecimento que a vida não é essa, embora a gente tenha conhecimento que essa é uma passagem, que este momento vai acabar, que as coisas vão passar e vão se resolver, mas nós somos imediatistas e queremos ficar livres das dificuldades imediatamente. E quando não somos atendidos, a gente lê o texto, o título do texto, buscar e achar isso, meu Deus, não estou achando nada, né? Mas aí eu pergunto, o que é que você está buscando? Será que você está buscando as coisas certas? Será que os seus pedidos são os corretos? Será que você está solicitando com simplicidade e com humildade luz, força, paciência para resolver o problema? Ou será que você quer que alguém venha e tire o problema da sua vida e resolva ele para você? Se você fizer isso, você vai estar abdicando do seu trabalho, você vai estar abdicando da sua inteligência e automaticamente você não estará progredindo. E como Deus faz uma análise do espírito e não desta viagem, ele está preocupado com o nosso progresso espiritual futuro e não momentâneo. Lógico que o momentâneo leva ao futuro, mas ele não está preocupado em resolver esse probleminha, ele está preocupado em nos fazer evoluir e progredir para a eternidade. Então, Deus tem essa visão que muitas das vezes, embora seja do nosso conhecimento, nos falta nos momentos difíceis. Então, esse texto que diz do capítulo 25, do item 1 ao 5, buscai e achareis, traz essa premissa: ajuda-te e o céu te ajudará. E aí o título do evangelho, né? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos nos ajudando? Será que nós estamos fazendo uso do trabalho e da inteligência para promover a melhora em nós mesmos? Então, vamos ler o texto do Evangelho, que evidencia todas essas coisas que eu falei, e a gente discute um pouquinho sobre isso. Pedi e dar-vos-á, buscai e acharei, batei a porta e vos abrirá. Porque tudo que pede, recebe, dependendo daquilo que pede. Vamos pôr uma vírgula. O que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que o seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou porventura lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? E aí ele deixa muito claro aqui, ó. Pois vós outros, ou seja, nós, sendo maus como somos, estamos no começo, estamos em aprendizagem, estamos aprendendo a ser pessoas menos maus, né? Tentando ser pessoas boas. Sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas dádivas ao que lhes pedirem. Então, será que nós, como eu disse no começo, não temos um milésimo da bondade da inteligência suprema, que é Deus, né? Não temos a coragem de fazer mal para os nossos filhos? Será que Deus faria para nós? Será que as coisas não acontecem como a gente pede, como a gente almeja? Porque isso está fazendo bem para a nossa evolução? Isso está fazendo bem para o nosso espírito? Isso está fazendo bem para o nosso progresso? É isso que nós precisamos ter em mente. E não questionar as decisões de Deus. Não questionar. Muito pelo contrário. Agradecer pelas provas que eles nos oferecem. Provas essas,
dicas de passagem, que podem ter sido solicitadas por nós mesmos. É bom a gente saber disso e a gente ter essa consciência antes que a gente reclame e a gente falte com a resignação. Segundo modo de ver terreno, a máxima buscar e achareis é semelhante a essa outra, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Através do trabalho, a gente vai progredir. Faça o uso da inteligência e progride. Porque o progresso é um produto do trabalho, como eu acabei de falar. Desde que este que põe as forças da inteligência em ação. Na infância, o homem só aplica a sua inteligência à busca de alimentos, como a Marli falou na prece inicial, né? São espíritos que estão no começo, né? Crianças que ainda não têm, né, a inteligência desenvolvida para outra coisa, ela age no instinto. Dos meios de preservar das intempéries e se defender dos inimigos. Mas Deus é Deus, mais do que o animal. Desejo constante de evoluir, desejo constante de melhorar. Ou seja, essa aspiração do melhor que o impele à pesquisa dos meios de melhorar sua situação, levando às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. E aqui eu quero fazer um parênteses a respeito do momento em que nós estamos vivendo, e mais do que isso, do momento em que nós vivemos, que nos faz, né, ter essa reunião de forma online, fazendo uso da tecnologia, colocando a inteligência em prática, buscando meios da gente se reunir e não deixar de fazer o evangelho. Não é isso? Então, nós achamos um meio através da tecnologia e nós estamos aqui, fazendo o evangelho. Isso fez com que a gente fizesse uso da inteligência e buscasse artifícios para que a gente não deixasse de se reunir aos domingos. É uma situação pertinente. Uma outra situação é o seguinte: até uma médica, depois ela pode até dar uma opinião melhor do que eu, ela tem um conhecimento maior, né? Vacinas se demoram 3, 4, 5, 6, 10 anos para serem produzidas. Não é do dia para a noite que se produz uma vacina. E neste momento de pandemia, neste momento difícil, houve reunião de vários povos, né? De várias pessoas, de diferentes pensamentos, em um ano desenvolveram uma vacina contra o Covid. E a prova de que esta vacina dá resultado é o sossego que nós estamos vivendo hoje na cidade de Botucatu, onde já aconteceu dias atrás que eu li, de passar 2, 3, 4 dias sem aparecer nenhum caso de Covid. Então, essa vacinação no qual nós somos objeto de estudo, né, fez com que as coisas, em doses homeopáticas, estarem voltando à normalidade. E como nós dissemos no começo do Evangelho, no começo quando nós entramos na sala, se Deus quiser, logo, logo, nós estamos juntos novamente. Por quê? Porque foi feito o uso da inteligência, o uso da pesquisa, o uso da ciência para o desenvolvimento de uma vacina em tempo recorde que conseguiu conter esta pandemia, que há um ano atrás, há um ano e meio atrás, parecia não ter fim, parecia que não ia acabar. Nós não sabíamos o que estava acontecendo, nós estávamos todos desesperados. Não sabia se fazia uma coisa, se fazia outra, e graças a Deus veio a vacina. Tá certo que no país, no Brasil, veio de uma forma um pouco mais tardia, poderia ter vindo antes, mas tudo tem uma razão de ser, não vamos discutir isso. Poderíamos ter poupado, né, muitas vidas, né, das 600 mil mortes que nós tivemos, poderíamos ter
poupado boa parte delas, mas nada acontece por acaso e vamos entender que seja assim. Mas essa vacina foi construída em um ano e pouco, né? Através do quê? Através do uso da ciência, através da inteligência, através da busca, através da união de pessoas, de países que muitas das vezes não se relacionavam e se uniram para produzir essa vacina. Então, ele diz o seguinte: o homem, os meios de preservar a intérprete para ser de mim, mas Deus lhe deu mais do que um animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração no melhor, o que impele a pesquisa do meio de melhorar a sua situação, levando a novas descobertas. Acabamos de citar um exemplo. As invenções ao aperfeiçoamento da ciência. Faz pertinente a esse exemplo que eu dei. Pois a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, graças à graças à sua inteligência se desenvolve, a sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. E após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso de cada homem realiza individualmente durante a vida terrena. É coisa insignificante e num número deles mesmo imperceptível. Ou seja, cada vez que nós encarnamos, nós melhoramos uma vírgulazinha assim, um pouquinho. E por isso, este pedaço do texto ressalta a existência da reencarnação. Porque nós precisamos vir muitas vezes para de pouquinho em pouquinho chegarmos um dia à perfeição. Como então a humanidade poderia progredir? Como nós poderíamos melhorar sem a pré-existência e a reexistência da alma, ou seja, a reencarnação? Se as almas deixarem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, ou seja, nós não íamos evoluir nunca, que teriam tudo a fazer, tudo a aprender. Então, terminou, começa tudo de novo, terminou, começa tudo de novo, e a gente sabe que não é assim. Uma vez, no centro, alguns anos atrás, o Alfredo fez uma palestra de um menino que comprova a existência da reencarnação. Eu não me recordo muito bem, mas um menino participou de uma guerra, depois até o Alfredo comenta. Não haveria razão, isso, exatamente. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que os primeiros tempos do mundo. Natural, porque se todo mundo nascesse e acabasse ali e não tivesse essa situação da reencarnação, a gente não ia sair do lugar. Pois para cada nascimento, o trabalho intelectual teria que recomeçar. E o trabalho intelectual continua, né? A partir do momento em que a gente evolui, o que a gente aprende, a gente guarda conosco no espírito. E a gente volta e vai dali para frente. A alma voltando ao contrário, com o seu progresso já realizado, que eu acabei de falar, e adquirindo cada vez alguma experiência a mais, vem passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se nós formos dar um pulinho no capítulo 4, o item 17 diz o seguinte: a essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se no plano filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos. Quanto dos efeitos que se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei
da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai e por que se encontra na Terra, justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Existem muitas situações que somente a reencarnação explica. E eu não esqueço uma vez que nós fizemos um evangelho no centro e a Marli falou. Às vezes as pessoas vêm questionar ela e a primeira pergunta que ela faz: você acredita na reencarnação? Não, não acredito. Então não adianta eu te explicar porque você não vai entender. Você não vai conseguir entender. Se você não acredita na reencarnação, fica difícil de te dar algumas explicações que vão justificar este momento difícil que você está vivendo. E ela tem toda a razão, e o Evangelho fala isso. Fala aqui em vários capítulos do Evangelho, mas nesse capítulo 4 ele deixa evidente, no item 17. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. E se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permanecia na infância. Não teria evolução. Nas condições instintivas do animal, como nós falamos no começo do texto. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade. E disse, buscai e acharás. Trabalha e produzirás. E desta maneira será filho de tuas obras. Terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do seu trabalho de pesquisar. E nisso ele está dizendo o seguinte: os espíritos não nos trazem a solução pronta. Os espíritos não trazem para nós a solução do problema. É o que eu falei lá no começo, né? Os espíritos não nos poupam de trabalhar, de utilizar a nossa inteligência, de utilizar o nosso esforço, de nos ajudar para conquistarmos aquilo que almejamos, da forma que for melhor para nós, não da forma com que nós achamos que é o melhor para nós. Certo? Nós não temos consciência da nossa caminhada. Nós não sabemos o que está reservado para nós e até mesmo do que nós escolhemos quando encarnamos. Por isso temos que respeitar a vontade de Deus. É difícil, porque muitas das vezes isso nos contraria. O nosso orgulho, o nosso egoísmo faz com que a gente fique contrariado. Então ele diz o seguinte: é em virtude da aplicação deste princípio do trabalho e do uso da inteligência, os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas à utilização, de maneira a só ter que tomá-las em mãos. Então, nós estamos com um problema, com uma pandemia, de repente os espíritos vêm, colocam a receita por debaixo da porta, o homem pega, lê a receita, produz a vacina e livra nós da Covid. Não foi dessa forma. Foi através de muito estudo, de muitas noites em claro, muitos países que muitas das vezes nem se conversavam, né? Nem contato tinham, se uniram, né? E através do estudo, né? E do uso da inteligência, né? E o uso da ciência, produziram a vacina. Os espíritos não trouxeram a tona. Os espíritos, sim, podem ter dado os bons conselhos, podem ter dado força de vontade, pode ter dado ânimo, pode ter dado paciência, pode ter mostrado à luz o caminho, mas não deu nada pronto. Os espíritos não fazem isso. Sem querer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante poderia tornar-se sábio. Ambos sem nenhum esforço. E aonde está o nosso mérito? Se nós tivéssemos tudo pronto.
vou fazer uma prece, pedir para o Espírito me trazer solução, tudo pronto. Onde está o meu mérito? Aonde está o meu esforço? Aonde está o meu trabalho? Ambos sem nenhum esforço, né? Tanto o ignorante ia tornar-se sábio, como o preguiçoso ia enriquecer-se, atribuindo ao mérito do que não haviam feito. Não, diz o Evangelho. Os Espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos seus passos, encontrará dificuldades, vai ter vontade de parar, vai ter vontade de desistir, vai ter vontade de largar a mão, vai ter vontade de jogar tudo para o alto. Encontrará pedras em seus passos. Mas ele diz: mantém-se vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós, os espíritos, daremos. Se você fizer isso, se você estiver disposto a trabalhar, se você estiver disposto ao esforço, se você tiver humildade, se você tiver simplicidade, se você tiver fé em Deus, nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-lo. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte, e aqui vem no começo do Evangelho que eu falei, o que é que nós devemos pedir, o que é que nós devemos solicitar e o que é que nos será dado. Que é o contexto do título do Evangelho, buscai e achareis. Buscai e achareis o quê? Então está aqui. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedir a luz que deve clarear o nosso caminho, e elas vos será dada. Peçamos a luz. Meu Deus, me dê a luz. Por onde eu sigo? O que eu faço? Me dá uma luz para eu tomar a decisão certa. Para eu fazer o uso da minha inteligência para não tomar a decisão errada. Pedir a força para resistir ao mal. Pedir a força. Meu Deus, me dá força para que eu não desvie do caminho. Me dê força para que eu siga no propósito do Evangelho. E a tereis. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais, em hipótese nenhuma, eles serão recusados. Vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais serão recusados. Batei a porta, e ela vos será aberta. Mas pedi, sinceramente, com muita fé, com muito fervor e com muita confiança da certeza que isso vai ocorrer. Apresentai-vos com humildade, com simplicidade e não com arrogância. Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e às próprias quedas que sofrerdes construirão a punição do vosso orgulho. Este é o sentido das palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei a porta e ela abrir-se-vos-á. Então, esse texto do Evangelho nos faz pensar a respeito de muitas situações que são pertinentes no momento em que nós estamos vivendo, em muitas dificuldades que nós já passamos, que estamos passando e que ainda vamos passar, de muitas provas que enfrentamos e passaram, de muitas provas que estamos enfrentando e de muitas provas que estão por vir. E o que nós devemos fazer e de que forma nós devemos nos reportar à espiritualidade, o que devemos pedir, o que devemos solicitar
para que possamos progredir, evoluir e passar por essas dificuldades de uma maneira racional, de uma maneira correta. Então, quando pedimos, muitas das vezes, coisas que, na verdade, nós entendemos que seria bom para nós, muitas das vezes essas coisas são boas para nós na nossa ignorância, mas na inteligência divina, não. Então, tudo que acontece, tudo que está acontecendo é para nossa evolução moral. Deus não está pensando apenas nesta encarnação. Ele está fazendo uma análise espiritual do nosso espírito, da nossa alma, para a eternidade, e não para esse momento. Então, existem muitas situações no qual pedimos e não somos atendidos. Por que não somos atendidos? Porque aquilo vai nos fazer mal. É a mesma coisa que uma criança de 2 anos está sentada no chão, brincando, ele vê um escorpião, e ele pede para o pai pegar o escorpião para que ele brinque com aquele bichinho que ele achou bonitinho. Ou ele esteja num lugar onde tem uma faca linda, dourada, bonita, afiada, e essa criança peça para brincar com a faca afiada, que vai machucar ela. E o pai, embora seja, como o Evangelho fala, embora sois maus, né? Embora ainda tão distante da bondade do nosso Pai verdadeiro, jamais vai pegar o escorpião e vai dar para essa criança. Jamais ele vai dar a faca afiada para essa criança. Porque ele sabe que aquilo não vai fazer bem para essa criança. E é exatamente como criança que nós agimos quando solicitamos uma coisa, não somos atendidos e ficamos bravos. Como a criança que pediu a faca e o bichinho, e o pai falou não e ela chorou. E é o que a gente faz. A gente chora, a gente reclama, a gente não acredita. Então, por quê? Eu queria tanto. Exatamente como uma criança débil de 2 anos faz. Nós agimos em nossa vida durante a nossa caminhada. Por quê? Porque não temos a sabedoria de entender que aquilo não é bom para nós, para nosso progresso moral, para nossa alma, e não para esta viagem. E aí a gente se revolta e falta com a resignação. Então nós precisamos ter a confiança no Pai que, se aquilo que solicitarmos não nos foi permitido, é porque é para o nosso bem. Nós estamos solicitando a faca, nós estamos solicitando o escorpião, porque não temos o conhecimento que a faca fere, nós não temos o conhecimento que o escorpião vai nos picar e vai talvez até nos levar a uma situação muito difícil. Nós não temos esse conhecimento. Portanto, se nós não temos esse conhecimento, não questionemos a vontade de Deus. Como diz o Evangelho nesse último parágrafo, no item 5, peçamos a luz, a força, a assistência dos bons espíritos, os bons conselhos, com muita simplicidade, com muita humildade, com muita fé, com muita sinceridade. Colocamos a nossa vida na mão de Deus e tenhamos a certeza do seguinte: Deus, faça aquilo que for melhor para mim. No início do Evangelho, a Marli terminou a prece inicial com a prece do Pai Nosso. E a prece do Pai Nosso, muitas das vezes, ela é feita de forma automática, no qual nós não prestamos atenção nas palavras que proferimos. E nesta prece do Pai Nosso diz o seguinte: Pai, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Seja feita a sua vontade. O que você determinar, eu aceito, eu acredito, eu confio.
E a primeira vez em que nós não somos atendidos nos nossos pedidos, naquilo que nós achamos que é importante, a gente se revolta. Mas a gente se revolta, mas a gente faz uma prece pedindo para que seja feita a vontade de Deus. E quando isso acontece, a gente sucumbe e não acredita. Por quê? Porque não temos a confiança, porque não temos fé, porque não temos simplicidade, porque não temos humildade. E porque não entregamos realmente a nossa vida na mão de Deus. E o que tiver que acontecer, vai acontecer e eu vou respeitar. E eu vou passar por essa dificuldade, e eu vou passar por essa provação com muita humildade, com muita simplicidade, acreditando que, tendo fé que tudo aquilo que está acontecendo é para o bem do meu espírito. Portanto, para que a gente finalize o Evangelho da Manhã, para que a gente busque e ache, para que se faça pertinente ao título dessa lição do Evangelho do capítulo 25, é necessário esta premissa: ajuda-te e o céu te ajudará. E mais do que isso, nós vamos buscar, nós vamos pedir ajuda para Deus, mas pedir o quê? Como eu falei, não a solução do problema pronto. Como disse o Evangelho, os Espíritos não trazem a solução do problema pronto. Nós vamos pedir a luz, nós vamos pedir os bons conselhos, vamos pedir tudo aquilo que nós comentamos, para que através do uso da nossa inteligência, através do uso do nosso trabalho, nós possamos passar por essas provações de forma digna, de forma correta, e mais do que isso, subindo um degrauzinho na escada da nossa evolução moral, que é para isso que nós estamos aqui no planeta Terra. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. E eu passo a palavra a Marlise. Nós é que agradecemos, Lúcio. Que saudades que a gente estava desse evangelho gostoso que você sempre faz, outros também. Mas o evangelho... Olha, eu lembro quando a primeira vez, e eu falei isso para você também, a primeira vez que o Valnei falou, vou te colocar na escala, e eu disse... mas eu não estou preparada, isso há 30 anos atrás, né? E ele falou, fique no Evangelho, não saia do Evangelho, que você não saindo do Evangelho, dá tudo certo. Então, isso eu comentei com você logo que você começou a fazer as suas palestras também, né, menino? Sim. Então, o Evangelho tem tudo que o ser humano precisa, principalmente nessa época que estamos atravessando. Todos têm suas dificuldades, todos têm as suas intolerâncias, as suas incompreensões. Todos nós estamos caminhando juntos. O objetivo é a evolução, mas cada um de nós tem está num nível evolutivo. E, de repente, você traz numa manhã de domingo, no começo da semana, uma lição dessa, que, na minha opinião, é uma lição, todas as lições do Evangelho são excelentes, mas essa, assim, eu me apego muito com ela, né? E você tem toda a razão quando você diz, né? Nós estamos parecendo crianças birrentas. Pedimos uma coisa, Deus não dá essa coisa, ficamos de mal com o mundo, de mal com a vida, ficamos bravos, e aí a gente precisava ter um pouquinho de humildade e simplicidade. Bom, se não está me dando, se o Pai não está me dando aquilo que eu estou querendo, é porque o que eu estou pedindo pode ter sido até a causa dos meus fracassos de outras vidas, não é mesmo? Então, quando a gente
faz o Pai Nosso e faz com bastante serenidade e convicção, e a gente a gente lembra daquela frase de Jesus: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu estou pedindo. Ninguém está proibido de pedir, eu estou pedindo. Mas seja feita a tua vontade. Porque é Ele que sabe dos meus compromissos, das minhas necessidades e do meu nível de evolução, né? Então, eu queria agradecer muito, viu? Agradecer demais por essa lição do Evangelho, que tenho certeza que todo mundo gostou, muito. Alguém gostaria de falar alguma coisa? De fazer alguma pergunta?